Very well. Tell me the mistake. A group of our bombers, each loaded with two 20-megaton bombs, is flying towards your country. We shall watch with great interest while you recall them. So far, we have been unable to recall them. Are the planes being flown by crazy men? We're not sure. It might be a mechanical failure. All I can tell you is that it's an accident. It's not an attempt to provoke war. It's not part of a general attack. How do I know you do not have hundreds of other planes? Coming in so low, our radar cannot pick them up. Because I hope to prove to you that it's an accident. That we take full responsibility, that we're doing everything we can to correct it. Go on. You must have seen that we sent fighter planes to shoot down the bombers. American fighters to shoot down American bombers. That is correct. And you gave that order? I did. How do I know the planes were not simply diving to a low altitude to escape our radar? Como podemos perceber, um momento de tensão. Um momento de tensão que marca essa Primeira Guerra Fria. O seu surgimento se dá logo após a Segunda Guerra Mundial. O que está colocado em jogo é a reconstrução de um mundo no pós-guerra. Essa é a grande coisa. Afinal, esse mundo destruído, quem vai reconstruir? Uma ação capitalista ou uma ação socialista? Aí está o surgimento dessa fase. Outra coisa que nós podemos notar dessa fase é que ela possui uma lógica própria. De certo modo, podemos dizer que a lógica da Guerra Fria é a destruição de um sistema alternativo, a destruição do socialismo. Veja, a Europa não era socialista. Quem era a União Soviética. Mas esse socialismo, esse sistema, podia ter grande força em uma Europa destruída, arrasada. É isso que nos interessa aqui. A lógica da Guerra Fria, de certo modo, uma lógica que vem desde a Revolução Russa, é a tentativa de destruir um outro sistema que não havia na Europa, que era o socialismo. Mas o sistema socialista da União Soviética tem que ser entendido num período posterior à Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra, no período da sua reconstrução, nós não devemos pensar que aquela ideia recorrente que há em Guerra Fria de equivalência entre as duas superpotências existiu. O saldo após a Segunda Guerra nos mostra que a União Soviética sai como terra arrasada. Cerca de 25 milhões de russos morreram na Segunda Guerra. Veja, lembre-se que a Batalha de Stalingrado é uma das batalhas mais importantes. O fronte soviético durante a Segunda Guerra é um dos mais fortes, portanto, um dos mais sangrentos. Portanto, o saldo ao fim da Segunda Guerra para a União Soviética é extremamente negativo. Do contrário, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como a grande superpotência. Eles não têm problemas internos, isto é, nenhum ataque ocorreu dentro do seu território. O máximo foi o ataque à base militar de Pearl Harbor, mas não foi dentro do país mesmo dos Estados Unidos, dentro do continente. Os Estados Unidos saem também vitoriosos porque a Europa toda passa a ser devedora deles. Os Estados Unidos realizam grandes empréstimos. E, portanto, os seus concorrentes que antes existiam na Europa, lembre-se que antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era um grande país industrializado. Estão arrasados, estão acabados. Os Estados Unidos não encontram com rivais. Eles estão num nível superior a qualquer outro. Portanto, é importante, ao fim da Segunda Guerra, a ideia do equilíbrio entre as potências não existe. Na verdade, os Estados Unidos estão bem à frente. A União Soviética é terra arrasada. Ela não está conseguindo ter nem o mínimo possível. Falta até mão de obra, falta até braços para ajudar na reconstrução dessa União Soviética. O famoso equilíbrio entre as duas superpotências na Guerra Fria não existe. Uma outra coisa interessante, portanto, para entender essa primeira fase da Guerra Fria, é o avanço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tentam bloquear
esse mundo soviético de duas formas, através da doutrina Truman, através do plano Marshall. A doutrina Truman prega que os Estados Unidos vão defender todas as nações que se considerem, que queiram a liberdade, todas as nações que não queiram ser governadas por regimes ditatoriais. Um claro aviso que diz o seguinte: toda nação que não quiser entrar na área de influência da União Soviética vai ter o apoio dos Estados Unidos. Um outro fator é o Plano Marshall. O Plano Marshall vai nos mostrar que os Estados Unidos vão olhar para aquela Europa arrasada na Segunda Guerra e vão investir muito dinheiro lá. A ideia é reconstruir a Europa da Segunda Guerra aos moldes do capitalismo, para que aquela Europa não seja afetada pela influência do socialismo. Não é deixar uma área abandonada, mas sim investir e deixar aquela área sob o domínio dos Estados Unidos. Os principais acontecimentos do período da Primeira Guerra Fria foram a formação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e Pacto de Varsóvia. A OTAN era a organização, uma aliança político-militar dos Estados Unidos e dos países da Europa capitalistas, que visava garantir a segurança desses países de qualquer eventual guerra, qualquer invasão socialista. De um lado, a resposta do bloco soviético foi o Pacto de Varsóvia, uma aliança político-militar dos países socialistas, evitando assim qualquer ataque ou mesmo invasão dos países capitalistas. A construção do Muro de Berlim foi um outro fato marcante nesse período. O muro representa Berlim numa cidade que está partida, sitiada, uma cidade dividida. De um lado, o capitalismo, do outro lado, o socialismo. Antes, essa cidade dividida, lembre-se, ao final da Segunda Guerra, a Alemanha é repartida entre os aliados. E Berlim é a cidade que fica uma esfera capitalista, uma parte dela capitalista e outra parte socialista. Muito bem, nessa cidade há uma tensão. Berlim capitalista recebe tantos investimentos que se torna um paraíso. As pessoas do lado soviético de Berlim começam a se mudar para lá. A União Soviética, os países socialistas, evitando um problema, constrói um muro para conter isso. Outro conflito muito forte nesse período foi a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia nos mostra a Guerra Fria no Terceiro Mundo, a Guerra Fria na Ásia, buscando tentar resolver conflitos. Veja, os Estados Unidos e a União Soviética participam desse conflito que está na Coreia, mas veja, participam de forma indireta. Participam ajudando as tropas da Coreia do Norte e ajudando as tropas da Coreia do Sul. Não há um envolvimento direto. A Guerra da Coreia simboliza bem isso, uma guerra de um país no Terceiro Mundo, mas esse país sendo dividido entre uma força que apoia o socialismo e apoia um projeto, que é a União Soviética, e outra força que apoia o capitalismo, que é os Estados Unidos. O stalinismo e macartismo foram faces da mesma moeda que ocorreram nesse período. Cada um, stalinismo na União Soviética, macartismo nos Estados Unidos. Veja bem, o stalinismo, vem ali do nome do Stalin, o grande líder da União Soviética, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Com o stalinismo, você tem uma política repressiva a todos aqueles que não concordam com as diretrizes do Partido Comunista na União Soviética. Há a perseguição aos opositores daquele regime. É algo que vai deflagrar problemas futuros na União Soviética. Já nos Estados Unidos, nós temos o macartismo. O macartismo vem do senador Joseph McCarthy. O senador Joseph McCarthy elabora uma teoria de caça às bruxas. Isto é, há comunistas, o inimigo é o comunismo. Portanto, há comunistas dentro dos Estados Unidos. Devemos caçar tais comunistas. O macartismo é isso, a caça às bruxas, a caça aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Sendo presos, muitos deles perdendo direito, tendo que se exilar. Foi um grande ambiente de procura de caça. Ambos foram marcantes na história daqueles dois países. Um outro fator é a Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung foi o alinhamento dos países do Terceiro Mundo em busca de uma posição. Isto é, num primeiro momento você tinha o bloco capitalista e depois o bloco socialista. Mas a Conferência de Bandung reuniu os principais países, principalmente países africanos, na formação de uma terceira linha, a linha do Terceiro Mundo, nem capitalista, nem socialista. Um mundo que tinha suas dificuldades, que queria se libertar,
queria se descolonizar, no caso, da África, e que marca a expressão terceiro mundo vem da Conferência de Bandung, a formação dos países do terceiro mundo. Um outro fator interessante é a Revolução Cubana. A Revolução Cubana mostra a Guerra Fria na América Latina. Durante boa parte desse período, isto é, antes de 1959, quando estoura a Revolução Cubana, a Guerra Fria era um problema europeu e asiático. A Guerra Fria não entrava na América Latina. A América Latina, tanto a América Central, a América do Sul, estavam na esfera de influência dos Estados Unidos. Quando estoura a Revolução Cubana e os partidários dela optam pelo socialismo, você tem a Revolução Cubana, você tem com ela o socialismo aqui. O inimigo está no quintal, é necessário cuidar. Lembre-se, a Revolução Cubana estoura em 59. Não é à toa que na década de 60 e 70 ocorre o período das ditaduras militares aqui na América Latina. A crise dos mísseis é, de certo modo, uma consequência da Revolução Cubana. Eu explico. Cuba, ao se tornar socialista, agrada extremamente a União Soviética. Veja, ao lado, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, um país socialista. O capitalismo não é tudo isso assim. A União Soviética faz, de forma secreta, uma aliança com Cuba da seguinte forma. Transfere para lá bases, mísseis, a fim de que fosse uma ponte, um local para qualquer eventual ataque nuclear que houvesse ali. Os Estados Unidos ficam sabendo disso. É a tal da crise dos mísseis. Os Estados Unidos dão um ultimato à União Soviética. Ou retiram os mísseis, ou a guerra nuclear começa. Há 2, 3 dias de profunda tensão entre o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, e o presidente, o chefe da União Soviética, o Khrushchev. Dessa profunda tensão, se há um acordo. E, no fim das contas, a União Soviética retira aqueles mísseis e os Estados Unidos ficam a salvo de uma base militar soviética tão próxima do seu território. Bem, esses são os principais acontecimentos deste período, o período da Primeira Guerra Fria. Esse período se encerra com a crise dos mísseis, que foi extremamente radical, que foi um momento de tensão no mundo. Não se sabia se o perigo nuclear aconteceria ou não. O período seguinte